Esse é o traço mais polêmico, que é o chamado agradabilidade, ou você pode encontrar o nome de amabilidade, ou você pode encontrar o nome de socialização. Cara, então vamos lá. Amabilidade. Depois eu quero que você me fale por que isso é polêmico, cara. É porque, olha só, o próprio nome, agradabilidade, amabilidade, socialização, todo mundo acha que isso é algo legal, porque culturalmente isso é valorizado. E o que seria isso? É a tendência da pessoa a socializar, a cooperar, e essa palavra é muito importante, a ajudar o outro, a se preocupar com o outro, a cuidar do outro. Então, quando você ouve isso, você está falando, pô, tudo isso é muito bom, quero ter um altíssimo traço disso daí. Mas isso tem a ver com a nossa cultura. Na nossa cultura, com valores cristãos, principalmente, tudo isso é considerado algo super bom. E também várias outras culturas de outras religiões, isso é considerado super bom porque somos uma espécie que coopera, somos uma espécie que está junto o tempo todo. Por isso, a polêmica disso daqui vem quando você tenta convencer as pessoas que não necessariamente ter um alto traço de agradabilidade é algo bom. E para tentar convencer as pessoas que baixo traço de agradabilidade pode sim ser muito bom dependendo do ambiente que você está e principalmente dependendo da situação. Se você tiver um alto traço de agradabilidade, você vai precisar flexibilizar isso principalmente, porque isso vai te causar muito problema. Eu ia perguntar, porque talvez a pessoa coloque o outro muito acima dela, tipo, começa a ajudar o outro, se preocupar muito com o outro antes de se preocupar com ela, por isso? Melhor explicando a agradabilidade seria o quê? A tendência a negociar a favor do outro em detrimento de si mesmo. O que seria isso? Vamos entender a agradabilidade para a gente quebrar essa ideia de que ter alto traço de agradabilidade é necessariamente bom. Para isso, vamos todo mundo imaginar o seguinte jogo. Eu e o Lute está aqui, você está do outro lado com outra pessoa, R$100 na mesa, nós vamos negociar e conversar e no final a gente vai dividir esse dinheiro, certo? Vamos ver como é essa negociação dependendo do seu alto traço de agradabilidade ou não. Se eu tenho baixo traço de agradabilidade, eu sou desconfiado, eu coopero pouco com a outra pessoa e, além disso, eu não me importo com seus problemas, cada um no seu quadrado, não vem que não tem, não vem nem me encher o saco. Essa é a pessoa com baixo traço de agradabilidade, certo? Estou na mesa com você agora, vamos dividir os R$100. Você começa a me falar das pitangas da sua vida e por que eu devo te dar mais de R$100. Eu com baixo traço de agradabilidade, o que eu vou falar pra você? Se vira, o que eu tenho a ver com isso? Dá cá o meu. Ah, mas a minha vida tá difícil. Não, e vida é difícil pra todo mundo. Dá cá o meu. Dá cá o meu. Não é assim que eu vou fazer? Se eu tiver um baixo traço de agradabilidade. Observa como eu negocio a favor de mim mesmo em detrimento de você. Agora vamos pensar no alto traço de agradabilidade. Eu me importo com as outras pessoas. Eu gosto de ouvir as outras pessoas. Eu gosto de ajudar. Eu gosto de cooperar. Começa a chorar suas pitangas. Mesmo jogo, R$100 na mesa e nós vamos dividir entre nós. Você começa a chorar as pitangas. Nossa, a vida tá muito difícil. Ai, eu tô com problema. Eu preciso pagar o meu carro e meu filho isso e aquilo. Eu com alto traço de agradabilidade, é capaz que eu vou te dar os R$100 para você, ainda vou pedir um empréstimo para te ajudar mais ainda, porque eu me importo com o seu problema. Então, o problema de ter um alto traço de agradabilidade é que em determinadas situações, eu posso negociar a favor do outro em detrimento de mim. Agora, você está numa empresa e o seu funcionário vai negociar com o fornecedor o preço do produto. Qual funcionário você manda? A pessoa maravilhosa, cooperativa, amável, ajuda todo mundo na empresa, aquela pessoa que é um doce, todo mundo ama, alto traço de agradabilidade, ou você manda o cara frio, calculista, que só quer ganhar o dele, que não se importa com problemas do outro, nunca na vida ele ouviu o problema pessoal de ninguém da empresa. Quem que você manda para negociação? Esse segundo. Ah, então você está mandando baixo traço de agradabilidade. Por que você está mandando ele? Mas eu preciso que ele pelo menos seja gente boa. Claro, não ter relações sociais, né? Exato, mas eu quero que ele não se importe com o outro, né? Eu não coloque o outro acima dele naquele momento e se preocupe demais com que, tá muito caro, não sei o que, eu não quero isso. Por que eu estou tendo que explicar a importância e o valor de a pessoa ter um baixo traço de agradabilidade também? Porque o alto traço de agradabilidade já é tido na nossa cultura como algo maravilhoso. Todo mundo gosta dessa pessoa, todo mundo quer estar com essa pessoa. Só que ela pode cair em uma armadilha que é começar a não conseguir dizer não dar limite para os outros em detrimento de si mesmo. Quando eu não consigo estabelecer limite de maneira assertiva na vida, apenas uma coisa irá acontecer. As pessoas vão pedir mais e mais e mais e vou ficar me sentindo explorado e com raiva do outro que está me pedindo. Quando, na verdade, o problema não é o outro. O outro pode pedir o que ele quiser. Eu é que preciso aprender a dizer não. Eu é que preciso colocar o limite. Por isso, para pessoas com alto traço de agradabilidade, existe algo na psicologia que ajuda muito.
treino de assertividade. Como que eu vou fazer a minha comunicação ser assertiva, colocar limite e dizer não para o outro? Porque se você não tem isso, é garantia certa de sofrimento na vida. E isso, em geral, acontece naquelas pessoas mais cooperativas, mais empáticas, que se importam. Porque o cara com baixo traço de agradabilidade, a palavra preferida dele é não. Ah, você vai fazer isso pra mim? Eu não. O que eu tenho a ver com seus problemas? Claro que não vou fazer isso pra você. Qual é? Tô me confundindo com alguém. Então, pessoas com baixo traço de agradabilidade também tendem a ser mais desconfiadas, mais céticas dos outros. Isso é bom ou ruim? Cara, não tem como ser bom ou ruim, né? Depende do... Eu diria, sim, senso comum, eu diria que é bom, porque você não vai cair em furada e tal. Mas eu, sendo uma pessoa desconfiada, eu sei o quão difícil é, às vezes, engatar num relacionamento novo, confiar num novo amigo, coisas assim, sabe? Num parceiro. Exatamente, depende do ambiente que eu tô e da situação que eu estou. Já o outro extremo do alto traço de agradabilidade pode cair na armadilha de ser ingênuo, de confiar excessivamente, de cuidar excessivamente. Uma forma de você ver isso, por exemplo, seria perguntar para uma pessoa o quanto que ela gosta, o quanto que é importante para ela que os outros gostem dela. Isso é uma coisa com alto traço de agradabilidade. É muito importante para a pessoa que ela seja bem vista e gostada pelos outros. Enquanto o cara com baixo traço de agradabilidade tá nem ligando para isso, a opinião do outro, o que eu tenho a ver com isso? É claro, até certo ponto, com exceção de pessoas com transtorno de personalidade antissocial, o ser humano se importa. A pressão evolutiva para cooperar e para se importar com a opinião do outro era muito grande, porque o ser humano vive em grupos e caça em grupos, etc. Então, vamos resumir o traço de agradabilidade. No extremo de alta agradabilidade, a gente tem o cuidado materno. Pensa na mãe ideal, mítica, arquétipo da mãe. O que é uma mãe? Ah, essa mãe que tá nas histórias. Extremamente cuidadosa, se sacrifica pelo outro, cuida extremamente do outro. Essa é a mãe arquétipa. Arquetípica. Me embaralhei na palavra. Mas, enfim, essa é o alto traço de agradabilidade. E no baixo traço de agradabilidade, o que a gente tem? Agressão predatória. O que seria agressão predatória? Eu tô ali para caçar o meu. Com um detalhe importante. Caçar o meu é super necessário. É por isso que as duas personalidades existem. Porque em uma tribo, você vai precisar de alguém que cuida das crianças, cuida dos bebês, com muito carinho e cuidado. E você vai precisar de alguém que vai sair para caçar. E essa agressão predatória tem duas diferenças. Quando eu falo agressão predatória, agressão predatória em geral, ou sempre no ser humano saudável, ela é em grupo. Então o ser humano, ele caça em grupo. Ele não é predador solitário como o urso é. O ser humano tem uma agressão em cooperação. Então quando o ser humano vai caçar, ele sai com outras pessoas e essas outras pessoas, cooperando entre si, vão lá e vão abater a presa. É muito diferente de agressão solitária. Se você vê um ser humano que gosta de caçar solitariamente, sai correndo. Não é alguém que você quer conversar, não é alguém que você quer estabelecer um vínculo com ele. Por quê? Ali existe um outro tipo de agressão diferente daquela. Porque quando eu estou tendo uma agressão predatória em cooperação com o meu grupo, eu tenho uma pró-sociabilidade mínima. Quando eu tenho uma agressão individual predatória, existe aí um extremo perigoso. Existe uma antissocialidade extrema nessa pessoa e nesse indivíduo. Por exemplo, todos os esportes que a gente tem, nada mais são do que grupos de cooperação visando um objetivo que é uma caçada. Você pode ver. Basquete, o que é? É pegar uma pedra e acertar a cabeça da presa, né? Então eu pego uma bola e acerto uma rede. Futebol, o que é? Eu pego um objeto e acerto no meu alvo. E eu tô cooperando com os outros. Como a gente não sai pra caçar mais, a gente criou esportes. Vou ir ver o jogo amanhã com meu pai. Por que terá lá 45 mil pessoas vendo dois grupos de 11 pessoas chutando um projétil em um determinado alvo? Isso nada mais é que uma simulação de uma caçada. E por que os atletas ficam tão famosos? Porque são os caçadores antigamente lá da evolução. Quem que era o cara mais valorizado? Era o cara que mais caçava evolutivamente há milhares de anos atrás. Todo esporte é isso. Eu tenho um projétil e eu acerto em um determinado alvo. É a mesma coisa que os caçadores faziam antigamente. Pode ficar parecendo estranho porque as pessoas valorizam tanto esporte. Eu, por exemplo, não gosto muito de futebol. Mas quando eu comecei a compreender que aquilo ali nada mais
fizer que uma representação de uma caçada, e isso está intimamente entranhado na evolução humana, aí faz todo sentido. Por que as pessoas são tão apaixonadas por esportes? Elas podem não saber, mas é porque a gente está representando, teatralizando o que os nossos ancestrais faziam no passado. É por isso que a gente tem essa paixão por esportes que às vezes a gente não entende exatamente o que está acontecendo. É sensacional isso, cara. É interessante. Muito massa. Até mesmo em esportes solo, né? Tipo lutas, assim, você luta ali no momento, você tá sozinho contra um outro cara, uma outra pessoa, mas antes de entrar ali você tem seu treinador, tem seus parceiros de treino, você nunca tá caçando sozinho, né? Isso é muito massa, cara. Exatamente. E é por isso que o atleta, ele continua sendo valorizado. Você tem esse grande símbolo, porque ele tá representando isso do nosso passado. Apesar de, provavelmente, as pessoas não entendem que é isso que tá acontecendo. Mas Olimpíadas é basicamente isso. É a competição do melhor caçador. Quem corre mais, quem acerta mais forte, quem levanta mais peso, quem tem uma precisão maior de acertar um projétil. É tudo isso, né? São milhares de evolução, cara, de anos da evolução que tá entranhada no nosso sistema nervoso. Isso é muito legal. Meio que tudo que a gente dá valor no dia a dia, né, tá biologicamente programado ali, né? É porque somos quem somos. Tem uma teoria super interessante do meu autor de ficção científica predileto, que é o Isaac Asimov, né? Quem quiser ler, pode ler o Isaac Asimov. Qual que você recomenda primeiro? Toda a sequência de fundação. São 6 livros, mas tem a fundação expandida, que dá aí uns 9 a 10 livros, né? Mas os 6 livros da fundação são interessantíssimos. E lá tem um cara que pergunta o seguinte: por que o robô tem a forma humanoide? Ele tem a forma humanoide porque todos os objetos já são feitos com o tamanho do ser humano. Então você perpetua isso. O mundo que a gente observa é através da lente humana. Quer dizer que eu não tenho um microfone de 4 metros. Não faz sentido. Então o robô se adaptaria melhor a um ambiente humanoide com a forma humanoide. E da mesma maneira, é essa questão que a gente está conversando. Por que tudo é assim? Porque somos humanos. Consequentemente, a gente enxerga sobre a perspectiva humana e toda construção que foi feita ao longo da evolução do nosso corpo, do nosso cérebro, de nossas redes neurobiológicas, sofrem disso. Tem um pensamento, esqueci de qual livro, mas é um livro tão interessante, que ela fala assim: eu queria muito pensar um pensamento que era tão difícil que eu não conseguiria pensar. Não sei se é Alice no País das Maravilhas ou se eu tô confundindo qual é, mas é essa a ideia, né? A gente percebe o mundo a partir da estrutura que foi nos dada, que é essa estrutura humana. E dentro da mobilidade também tem diferentes, esqueci o nome de novo. Aspectos. Certamente, vamos lá ver, né? Os aspectos de agradabilidade. Então, o primeiro aspecto seria da compaixão. Vamos para as frases. Eu me interesso pelo problema dos outros. Eu sinto a emoção dos outros, fortemente ligado à empatia. Minha capacidade de sentir a sensação do outro. Eu lembro que eu fiz residência médica com a médica que era extremamente empática. Ela tinha uma capacidade para perceber o que o outro estava sentindo antes mesmo que o outro conseguisse verbalizar isso. Enquanto tem pessoas que não. Eu sinto a emoção dos outros? Eu não. É cada um, é cada qual. Eu não sinto isso. Eu pergunto sobre o bem-estar dos outros. Eu me importo com a necessidade dos outros. Eu simpatizo com o sentimento dos outros. Eu não sou indiferente com os sentimentos dos outros. Eu dedico tempo aos outros. Eu tenho interesse na vida das outras pessoas. E, finalmente, eu tenho um lado meigo, soft. Eu sou uma pessoa mais meiga e tal. Avisa aos navegantes. Aqui existe uma diferença entre os gêneros. Mulheres costumam pontuar um pouco mais alto do que os homens. E isso daqui tem uma diferença. Em geral, um desvio só de 10% a mais para as mulheres. Só que aqui tem um conceito importante na diferença de gêneros, de amabilidade. Um pequeno desvio, na média, cria um grande desvio nos extremos. O que eu quero dizer? Eu tenho aqui homens e mulheres em relação a esse aspecto de compaixão. E vamos supor que as mulheres são 10%, têm mais o traço de compaixão do que os homens, certo? Quando eu olho no meio, tá todo mundo misturado, é praticamente todo mundo igual na média. Mas quando eu olho no extremo, eu quero só as pessoas com um altíssimo traço de compaixão. Quase que eu vou encontrar só mulheres com altíssimo traço de compaixão. Que interessante. E quando eu olho para o extremo, eu quero baixíssimo traço de compaixão. Eu vou encontrar só homens. Vamos ver então, quando você olha na prisão, você verá maioria homens. Por quê? Porque um traço que te predispõe a ser criminoso é um baixo traço de compaixão. Não tem compaixão pelo outro, não tem empatia pelo outro. Então, existe uma super representação na população prisional de pessoas com personalidade com baixo traço de compaixão. E quando eu pego uma profissão como enfermagem, será que a enfermagem é uma profissão de pessoas com alto traço de compaixão ou baixo? Alto, que é uma profissão que você cuida
diretamente do outro. Então você quer uma pessoa com autismo, traço de compaixão. Eu tenho muitas mulheres. Psicologia, muitas mulheres. Porque é um interesse pelo outro. Novamente, se eu encontro na média na população, eu não vou conseguir saber. Esse homem tem mais compaixão do que essa mulher. Às vezes pode ser a mulher tem menos, às vezes o homem. Mas quando eu vou para os extremos, eu vou encontrar essa diferença bem significativa entre um e outro. Como que chama esse primeiro aspecto? Compaixão. Dentro da amabilidade, sai a compaixão. Sai a compaixão, exatamente. E vamos para o segundo. O segundo aspecto de amabilidade, agradabilidade, socialização, etc., é o critério de polidez. Esse critério de polidez tem várias traduções diferentes para isso. Tem a ver com respeito à autoridade. Vamos ver isso? Eu respeito a autoridade. Não acredito ser melhor que os outros. Eu me incomodo se for visto como mandão. Eu não tiro vantagem dos outros. Eu evito impor minha vantagem aos outros, a minha opinião aos outros. Eu raramente coloco os outros sob pressão. Eu não insulto pessoas. Eu não procuro conflito, extremamente importante. Eu não gosto de brigas. Eu não trabalho apenas pelo meu ganho pessoal. Então observa que são dois aspectos diferentes. A compaixão tem mais a ver com a empatia que eu sinto pelo outro, o cuidado que eu tenho pelo outro. A polidez tem mais a ver com respeito à autoridade e hierarquias de maneira geral. É como eu coopero. Lembra que esse traço é o traço da cooperação. E para eu cooperar, precisa ter um mínimo de hierarquia, senão a gente não vai cooperar, vai ficar todo mundo assim. E isso é interessante no traço de amabilidade, por quê? Porque a gente tende a valorizar pessoas com alto traço de polidez, quando na verdade não necessariamente isso é bom. Vamos ver como não? Por exemplo, olha essa pessoa com polidez. Eu respeito a autoridade. Isso é bom ou ruim? Depende da autoridade que você tem. Se a autoridade que você tem é Hitler, é péssimo você respeitar essa autoridade. Essa é uma autoridade do mal que quer fazer o mal e, consequentemente, desrespeitar a autoridade nessa situação é o certo a ser feito. Mas, às vezes, uma pessoa com altíssimo traço de respeito à autoridade não consegue fazer isso. Ela não consegue se levantar contra, mesmo que seja uma autoridade tirânica. Enquanto a pessoa que não respeita a autoridade, ela vai se levantar contra. Vê como nada é bom ou ruim, depende de onde você está. E quais outras situações, por exemplo, a gente pode pensar nessa questão de polidez, por assim dizer, de ordem. Muitas vezes a discussão entre conservadores e liberais passa por isso, onde que as pessoas que estão no conservador simplesmente são pessoas com traço maior de ordem e polidez e que se sentem melhores dentro de uma hierarquia previsível com respeito à autoridade, onde que cada um sabe o seu lugar e coopera. Enquanto o cara, o oposto desses traços de personalidade, vamos pensar no anarquista, é totalmente o contrário. Ele acha que ter ordem social e hierarquia estabelecida e respeito à autoridade é o fim do mundo. Ele quer que isso tudo se exploda e ele quer anarquia. Só que essas pessoas pensam que chegaram nessa conclusão por reflexão intelectual, quando na verdade elas só estão atuando e representando a sua personalidade prévia. Elas às vezes encontraram algum conjunto de ideias que faz sentido para elas, mas aquilo já fazia parte delas. Exatamente, isso acontece com frequência no estudo de personalidade. Muitas vezes você acha que é a partir de uma determinada reflexão, quando na verdade é o seu padrão de personalidade, e você justifica a posteriori. O ser humano é cheio disso. A gente toma decisões baseadas em emoções e justifica intelectualmente depois. Por que tinha gente pedindo ditadura militar, por exemplo? Porque para a personalidade delas, esse tipo de personalidade, e ainda mais se você fecha, você tem um baixo traço de abertura, você não gosta de novidade, você tem um baixo traço de abertura no aspecto de intelecto, você não gosta de ideias novas, você gosta da mesma ideia certinha e tal, aí isso começa a parecer atrativo para você, devido à sua personalidade. Olha como conhecer a sua personalidade começa a expandir seu conhecimento e divisão de mundo. Cara, isso é... Você foi falando, cara, eu comecei a pensar, caramba, todo o tempo que eu perdi tentando convencer os outros e que a minha ideia faz mais sentido, mas às vezes nunca vai fazer sentido para aquela pessoa. Vocês estão com lentes diferentes. A sua personalidade é um óculos de lente vermelha e a personalidade dele é um óculos de lente azul. Quando eu vejo de onde você está partindo e conheço a sua personalidade, eu entendo melhor por que você defende essas ideias. E a verdade é que a gente precisa desse processo dialético. Pessoas que querem que acabe todo tipo de hierarquia e pessoas que desejam preservar a hierarquia. A gente precisa daquela pessoa na sociedade que não cumpre rotina nenhuma,
nenhuma, que acha insuportável a rotina, horário, coisa fixa, ele quer uma coisa nova, ele quer explorar, etc. E a gente precisa daquele cara que faz a mesma coisa todos os dias. O Immanuel Kant, por exemplo, né? O Kant é um filósofo alemão que ele era desse jeito. Ele morou na mesma pequena cidade, fazia exatamente o mesmo caminho, no mesmo horário, da mesma maneira, comia a mesma coisa, etc. Porque a gente precisa das duas personalidades. Conhecer sua personalidade me deixou cada vez mais empático em relação ao ponto de vista do outro e, principalmente, aceitando mais de onde que o outro está vindo. Porque aquela ideia que ele está defendendo, que às vezes é muito diferente da minha, faz todo sentido para a personalidade dele, para o mundo que ele percebe pela personalidade dele. Cara, perfeito isso. Eu acho que entender sobre personalidade é uma das... deveria ser ensinado nas escolas, cara. Desde criancinha a gente deveria saber disso. Porque muda a forma que a gente vai tomar decisão na vida, como a gente se relaciona, como que a gente vai julgar o outro ou não. É muito interessante, cara. Extremamente, extremamente. E também porque você pode flexibilizar a sua própria personalidade. Porque imagina que você tem um tipo de traço de personalidade, um alto traço de polidez, por exemplo, que você não gosta. Se você compreende, você verbaliza o que está acontecendo, já é o primeiro passo para você mudar aquilo. Como eu disse, você não irá dar, provavelmente, um giro de 180 graus e ir para o outro extremo do aspecto de personalidade. Mas você tem uma flexibilidade para mudar. É possível mudar, sim. Terapia vai ajudar muito nisso, uma terapia. Ou pessoas mudam também por ambiente social. Vou dar um exemplo em relação à teoria personalidade. Quando você estuda e mede ao longo da vida das pessoas o traço de conscienciosidade, existe uma tendência a aumentar a conscienciosidade ao longo da vida. Lembra que a conscienciosidade é aquilo de eu fazer a coisa certa, mesmo quando é a coisa mais difícil a ser feita. Então, quando você pega uma pessoa de 50 anos, ela já passou por 5 décadas de pressão social, e uma pressão no bom sentido, não estou falando só no sentido ruim, de passar a ser uma pessoa com maior conscienciosidade, com maior ordem. É por isso que existe sim um certo movimento de fluidez da personalidade com a idade. Todo mundo sabe disso meio que intuitivamente. Eu pergunto para um adolescente de 15 anos, a chance dele é de ter mais respeito por autoridade e ser liberal ou não? Provavelmente ele é mais liberal, menos respeito à autoridade. E de um senhor de 70 anos? Talvez ele seja anarquista, mas a chance maior é que ele é conservador. Existe um aumento de conscienciosidade ao longo da vida, uma pressão por esse aumento de conscienciosidade. Até pelo como o cérebro se desenvolve, né, com o passar dos anos. Porque lembra que toda essa personalidade está embasada em neurobiologia, que a gente poderia ficar falando isso aqui uma tarde sobre isso. Você falou muito bem, o córtex pré-frontal, que principalmente uma área do córtex pré-frontal, ali que se chama ventrolateral, ela é responsável por decisões complexas, racionais e por regular o nosso sistema límbico, que é o emocional. Pensa nessa área do cérebro como se ela fosse a prefeitura do cérebro. Ela toma decisões burocráticas, racionais, ela não toma decisões emocionais. Enquanto o nosso sistema límbico é meio que é Augusta, né? Aquele bairro que é Augusta, muita festa, bebida, não sei o quê. É só emoção o tempo todo. Enquanto esse córtex pré-frontal lá, dorso lateral, ventro lateral, ele tá ali para regular a coisa. Não, chega desse tanto de impulso, desse tanto de emoção. Calma, vamos pensar. Maneiro. Isso acontece mesmo.